Senhor é bom. Amém, igreja? Ontem, eu, a Bruna e mais uma turma aqui da nossa igreja, nós fomos numa conferência do Dizescope, né? Foi uma grande bênção ali, no qual teve como tema, né, de volta para a rocha, né, de volta aos princípios, né? E o Senhor ali, né, Ele falou, né, aos nossos corações. E foi interessante que eu preparei a ministração e logo no início do louvor o Senhor me trouxe à memória que a conferência foi lá na Igreja Bíblica da Paz. Não sei quantos conhecem aqui a Igreja Bíblica da Paz, fica bem longe daqui, né? Ali na Vila Guilherme, do lado ali da Unip. Inclusive a Unip ali foi a faculdade que eu fiz, né? Então foi bem nostálgico ali o tempo de ontem. E o Senhor me fez lembrar durante o louvor algo que vem bem vinculado com a nossa ministração dessa noite, que nós iremos falar sobre identidade. Identidade, né? Identidade, quantos aqui tá com seu RG ou sua habilitação aí na sua carteira? Né? Agora, atualmente a gente usa a CNH até no celular, né? Então eu acabo nem carregando mais a CNH no papel, né? Você tem no celular, então já fica mais prático, né? Identidade, cada um de nós temos a nossa identidade, né? Por exemplo, se você entrar lá na sua identidade, vai ter o seu nome completo, vai ter o nome da sua filiação, né? O seu pai e a sua mãe, vai ter a sua foto lá, né? Vai ter a sua digital, vai ter uma assinatura, né? Então todos nós temos a nossa identidade, né? Todos nós temos a identidade. O que é interessante é que na nossa identidade a gente não escolhe o nosso nome, né? Não tem como você escolher seu nome. Quem escolhe seu nome são seus pais, né? Não fui eu que escolhi o meu nome ser Mateus. Foi o meu pai e minha mãe que decidiram que o meu nome fosse Mateus, né? Era Mateus ou Neemias, né? Graças a Deus foi Mateus, né? Se alguém tiver chamado Neemias aqui, não tem problema. Glória a Deus, Deus abençoe sua vida. E é interessante que nós vinculamos a pessoa até o nome. Não sei se você já percebeu isso, né? Quando a gente foi decidir pelo nome do Benjamin, também não foi ele que decidiu, foi eu e a Bruna. Nós tínhamos uma lista de nomes, e quando você começa, né, para decidir o nome do meu filho, no caso, nós falamos, esse nome. Bom, se for esse nome, eu já conheço uma pessoa com esse nome, será que ele vai ter essa mesma característica? Você vincula o nome daquela pessoa à identidade dela, ao comportamento, à maneira como ela age, né? Então, o Benjamin, a gente não conhecia ninguém chamado Benjamin. As crianças podem sair de 2 a 4, na verdade de 2 a 10 anos, tá bom? Então as crianças podem sair, glória a Deus, aleluia. E nós vemos então, né, quando escolhemos o nome de Benjamin, nós queríamos escolher um nome que a gente não conhecia ninguém, né, para a gente não achar que o comportamento vai ser dele de um jeito ou de outro, né? Nós falamos, não, vai ser Benjamin, né? Os avós, eles dão umas dicas, né? Eles dão umas sugestões, mas aí a gente acabou decidindo por Benjamin mesmo, e graças a Deus por isso. Hoje nós olhamos para ele e falamos, nossa, você tem cara de Benjamin mesmo, né? Então nós vinculamos a identidade da pessoa, o nome da pessoa ao seu comportamento, a sua maneira de ser, a sua forma de agir. E foi interessante que ontem, então, eu tive um momento nostálgico ali, porque quando meus pais se mudaram aqui na verdade, assumiram a igreja aqui da Zona Sul, né, a filial aqui na Zona Sul, que ficava até na Washington Luiz, não era aqui neste local. Eu vim algumas vezes, mas eu não me senti à vontade, né, de estar aqui. Ontem eu lembrei disso, até comentando, né, que foi um período ali meio de revolta minha, né? Eu falei, não vou congregar aqui, eu vou congregar lá na Bíblica da Paz, né? E eu fiquei 3 meses ali num período que Deus foi trabalhando na minha vida, né? E foi interessante porque eu cresci na igreja, né? Cresci na igreja, nasci, não na igreja, no hospital, e depois, né, eu acredito, com quantos dias eu fui apresentar na igreja, mãe? Com 1 mês eu fui apresentar. Então 1 mês eu já comecei a ser, né, crente, de frequentar a igreja. Então, eu tive esse crescimento e eu tive essa identidade de ser o quê? Filho de pastor. É uma excelente identidade. Glória a Deus. Benjamin, Deus abençoe sua vida em nome de Jesus.
E lá na igreja no qual, né, nós fazíamos parte, lá no Bom Retiro, também aqui assumindo, então meu pai, né, o pastor Alencar, estava ali atuando nas duas igrejas, e eu era conhecido, minha identidade não era Mateus, era filho de pastor. E isso estava me fazendo mal, não estava me fazendo bem. O primeiro que eu chegava na igreja, todo mundo me conhecia, né? Então eu entrava na igreja, as pessoas, né, desde o pastor Tadeu ali é daquela época também, né? Então todo mundo me conhecia, né? Porque conhecia o meu pai, conhecia a minha mãe, e aquilo lá para mim, em relação à minha vida com Cristo, não estava fazendo bem. A minha identidade estava relacionada a ser filho do meu pai e da minha mãe. Identidade é muito relacionada à nossa origem, né? A palavra idem vem de origem, ou seja, então nossa identidade fica relacionada a quem são nossos pais. Então a minha vida na igreja era relacionada a quem eram os meus pais. E nesse período de 3 meses, o Senhor foi trabalhando no meu coração para que eu viesse a entender quem eu era na verdade. Que eu não era filho de um pastor apenas, mas eu era filho de Deus Pai. E é exatamente isso que eu quero ministrar aqui nesta noite. Sobre quem nós somos filhos. Qual é a nossa verdadeira identidade. E nós temos um exemplo maravilhoso que é de Jesus. Então eu convido você a abrir a sua Bíblia no Evangelho de João, capítulo 8. Versículos, na verdade, do 12 ao 20. Evangelho de João, capítulo 8, a partir do versículo 12. Amém, que diz o seguinte: falando novamente ao povo, Jesus disse: eu sou a luz do mundo, quem me segue nunca andará em trevas, mas terá a luz da vida. Versículo 13. Os fariseus lhe disseram: você está testemunhando a respeito de si próprio? O seu testemunho não é válido. Respondeu Jesus: ainda que eu mesmo testemunhe em meu favor, o meu testemunho é válido, pois sei de onde vim e para onde vou. Mas vocês não sabem de onde vim nem para onde vou. Vocês julgam por padrões humanos, eu não julgo ninguém. Mesmo que eu julgue, as minhas decisões são verdadeiras, porque não estou sozinho, eu estou com o Pai que me enviou. Na lei de vocês está escrito que o testemunho de 2 homens é válido. Eu testemunho acerca de mim mesmo, a minha outra testemunha é o Pai que me enviou. Então perguntaram-lhe: onde está o seu Pai? Respondeu Jesus: vocês não conhecem nem a mim nem a meu Pai. Se me conhecessem também conheceriam a meu Pai. Ele proferiu essas palavras enquanto ensinava no templo, perto do lugar onde se colocavam as ofertas. No entanto, ninguém o prendeu, porque a sua hora ainda não havia chegado. Glória a Deus. É interessante esse texto porque Jesus, ele chega diante ali dos seus discípulos, diante ali das pessoas que o acompanhavam, e ele fala: eu sou a luz do mundo. Ele traz uma afirmação de si mesmo, ele traz ali a sua identidade, que ele tinha convicção de quem ele era. Jesus disse então: eu sou a luz do mundo. Deixa o versículo, por gentileza, o versículo 12 na tela. Quem me segue nunca andará em trevas, mas terá a luz da vida. Vamos, primeira coisa, entender o que Jesus está querendo dizer em relação a ser luz do mundo. Luz tem o significado de entendimento e conhecimento. Então luz não é só relacionado à iluminação no sentido físico da coisa, mas no sentido também de entendimento e de conhecimento. Então Jesus, ele traz e ele fala: eu sou o entendimento, eu sou o conhecimento do mundo. E ele fala: aquele que me segue não andará no escuro, pois terão a luz da vida, pois terão o conhecimento, o entendimento da vida. Jesus então, ele traz para nós aqui, ele traz ali para aquelas pessoas quem ele era.
E qual que era o papel dele na humanidade? Trazer conhecimento e entendimento sobre a vida verdadeira. Sobre nós entendermos quem nós somos e qual que é o nosso papel. E nós sabemos então que a primeira coisa que acontece diante daquilo que Jesus ele fala, conforme o texto diz, que os fariseus já levantam, já falam, opa, peraí, tem alguma coisa errada aí. Como você dá um testemunho de si mesmo? Como você fala algo relacionado a você mesmo? Eu acredito que eles falam, não, esse Jesus aí tá viajando. Como ele traz algo relacionado à sua própria identidade? Nós falamos que identidade é de onde nós viemos. E aí Jesus ele responde então, eu sei, meu testemunho é válido, embora eu mesmo dê, pois eu sei de onde vim e para onde vou. Identidade então é saber a nossa origem e o nosso destino. Jesus ele tinha entendimento da onde era a sua origem e quem era o seu pai. E se nós olharmos para os evangelhos, nós sabemos que em Lucas cita que Jesus, quando ele tinha 12 anos, ele vai com seus pais ali para a festa, ali no templo. E naquele local então, Jesus ele começa a conversar e a discutir sobre a lei com os mestres. E diz a Bíblia que os pais de Jesus vão embora numa caravana, eram muitas pessoas viajando junto, e depois de 3 dias ele descobre, cadê Jesus? Imagina o desespero de Maria e de José, Tem hora que a gente está aqui na igreja, fica eu e a Bruna ligados no Benjamin, porque o Benjamin agora está na fase de sair correndo pela igreja, então os dois, mesmo que está conversando, não sei se você percebeu, a gente sempre fica com o olho assim, um pouco de lado assim, tentando entender onde está o Benjamin. Então imagina os pais de Jesus percebendo após 3 dias onde estava Jesus. Imagina o desespero. Diz a Bíblia que eles voltam então para o templo, e quando eles chegam, Maria fala com Jesus, fala, Jesus, o que você está fazendo aqui? E Jesus ele responde, eu estou aqui na casa de meu pai. Jesus já sabia quem era o seu pai. Quem era, aonde vinha a sua origem. Ele já sabia qual era o propósito no qual Deus havia estabelecido na sua vida. E se nós olharmos no capítulo anterior ainda, de João, em João capítulo 7, é interessante, na verdade João capítulo 1, é interessante que nós vemos que Jesus então ele vai chamar os seus discípulos. E quando ele vai chamar os seus discípulos, ele fala com Filipe, e aí Filipe chega em Natanael e fala, Natanael, eu encontrei aquele no qual a lei de Moisés fala, eu encontrei aquele no qual os profetas anunciaram. E aí Natanael, opa, da onde ele vem? A pergunta. E Natanael, e Filipe responde, ele vem de Nazaré. Ele vem de Nazaré. E é interessante que Natanael já responde, pode vir alguma coisa boa de Nazaré? Mais uma vez nós vemos pessoas querendo imputar sobre Jesus a identidade no qual ele não tinha sido preparado. Jesus chamando os seus discípulos, Natanael fala assim, pode vir alguma coisa de Nazaré? Pode vir alguma coisa boa de Nazaré? Você já percebeu que tem hora que nós somos identificados pelo local que nós nascemos? Nós somos identificados pela região que nós nascemos? Nós somos identificados pelos nossos pais? A nossa identidade acaba sendo algo relacionado do local da onde nós nascemos, da onde nós viemos, do que nossos pais faziam. Então é imputado sobre nós uma identidade, e foi isso que tentaram com Jesus. Tentaram colocar em Jesus, pode vir alguma coisa de Nazaré? E é interessante que não para por aí, porque tem mais relatos em relação da maneira como eles estavam ali tentando falar, trazer desconfiança ao coração de Jesus. No capítulo 7, versículo 52 também, diz ali, os mestres da lei estavam discutindo, e ali Nicodemos estava participando dessa discussão, e um deles pergunta, você também é da Galileia? Verifique e descobrirá que da Galileia não surge
profetas. Mais uma vez, trazendo ali uma mensagem sobre Jesus, no qual, como assim? De Nazaré? Não pode vir. Da Galileia? Não surge profetas. Filho de José? Como assim? Foram tentadas 1000 maneiras de trazer ali uma identidade no qual Jesus ele não se apropriou, pois ele tinha convicção de quem ele era filho. Ele tinha a convicção que ele era filho de Deus Pai. Glória a Deus. E Jesus ele não tinha apenas entendimento de onde ele vinha, qual era a sua origem, de quem ele era filho. Ele sabia também que tinha um destino preparado para ele. Ele sabia que ele tinha que passar pelo Calvário. Ele sabia que ele tinha que passar pela cruz. Ele sabia que ele tinha que cumprir o plano da salvação. Era algo que estava preparado, era algo que foi proferido desde Gênesis capítulo 3, versículo 15. Se você puder abrir comigo rapidamente. Em Gênesis 3, 15. É anunciado sobre a vinda do Filho do Homem. Farei que haja inimizade entre você e a mulher, entre a sua descendência e o descendente dela. Ele lhe ferirá a cabeça e você lhe ferirá o calcanhar. Aqui Deus Pai, Ele está falando sobre que Ele iria enviar alguém, no qual iria ferir a cabeça de Satanás, mas que iria ferir também o seu calcanhar. Jesus, Ele tinha esse entendimento, e nós sabemos pela história de Jesus, pelo período de Jesus e seu ministério de 3 anos e meio, que Jesus durante esse período, Ele preparou seus discípulos, Ele falou das boas novas, Ele curou, Ele realizou milagres, mas Ele não se perdeu em relação ao seu propósito no qual Deus havia estabelecido. E Jesus então, Ele vai e enfrenta a morte por amor a nós. Jesus ele vai então com um propósito no qual sem pecado algum, no qual sem nenhuma iniquidade, sem cometer nenhuma falha, ele comete então o propósito no qual Deus havia estabelecido, que era morrer pelas nossas vidas, por cada um de nós. Se Jesus não tivesse, nós não estaríamos aqui, mas por causa do sacrifício de Jesus, eu e você estamos aqui. Por causa do que Jesus fez na cruz do Calvário, eu e você estamos aqui. Porque Jesus ele sabia a sua identidade, Ele sabia a sua origem, Ele sabia o seu destino, Ele sabia o seu propósito, Ele sabia que Ele tinha algo do qual Ele tinha que realizar. E eu e você, meu irmão, como nós estamos? Eu contei a minha experiência em relação a minha identidade que tinham colocado sobre mim. Você é o filho do pastor. E eu não conseguia entender que eu era filho de Deus. Nós não podemos apenas trazer a nossa memória em relação à nossa identidade física, em relação da onde nós nascemos, em relação da onde quem nós somos filhos. Porque pode ser que você tenha uma história até bem complicada, com traumas, com decepções, com tristezas. E você então acaba vinculando a sua identidade em relação a isso. Mas por meio de Cristo que cumpriu o seu propósito na cruz do Calvário, no qual nós o adoramos e servimos, nós então temos uma nova identidade. A palavra de Deus nos fala que nós fomos adotados por meio de Cristo e nós somos filhos de Deus Pai. Eu e você, agora nós ganhamos um RG novo, no dia que nós recebemos o Espírito Santo,
que nos convenceu do pecado, da justiça e do juízo, nós então ganhamos um novo nome, nós então ganhamos uma nova filiação, nós então fomos ali e recebemos um novo RG, e nesse RG agora está escrito: Deus Pai é o nosso Pai. Eu e você temos agora, entenda bem essa palavra de maneira simples, nós temos um RG celestial. Você já percebeu quando você vai em numa consulta ou num escritório, você chega lá e você é visitante, o que você apresenta lá para entrar? O seu RG. É a maneira como as pessoas te conhecem. A partir do momento que nós reconhecemos Cristo como nosso Salvador e o Espírito Santo faz morada, nós ganhamos um novo nome, nós ganhamos um Pai, nós fomos adotados por esse Pai, e aonde nós formos as pessoas têm que conhecer quem é o nosso Pai. As pessoas têm que conhecer que agora nós somos diferentes, que agora nós não somos mais os mesmos, que agora as pessoas podem ser que nos conheciam como filho de sei lá quem, mas não, agora você é filho de alguém, ok, mas você é filho de Deus Pai. Você não é mais agora preso àquilo que tinham colocado sobre você, tinham te rotulado, tinham colocado uma identidade sobre você. Agora você é filho de Deus Pai. E isso é um problema, igreja, se nós não entendermos de quem nós somos filhos. Porque se nós entendemos de quem nós somos filhos, nós entendemos então que aqui como comunidade espiritual nós somos parte da família de Deus, uma igreja no qual o Senhor estabeleceu. E se eu sou filho de Deus, se você é filha de Deus, se você é filho de Deus, nós somos irmãos. E como irmãos, nós nos... Completa a frase. O irmão, o que o irmão faz com o outro? Ama. Como irmão, então nós nos amamos. Então nós como igreja aqui fomos adotados pelo mesmo Pai. Temos uma nova identidade. Aquela identidade que está velha, sabe? Foi colocada de escanteio. Porque agora quem diz que eu sou não é a minha identidade, é aquilo que Deus diz quem eu sou. E aí sabe qual que é o desafio, igreja? É nós entendermos quem Deus diz que o meu irmão é, e nós olharmos com os mesmos olhos. Nós só iremos entender o que é família para o Pai, o que é igreja, o que é nós nos amarmos, se nós também entendermos, da mesma maneira que Deus olha para mim, Deus olha para a minha irmã. E quando eu vejo que como Deus olha para ela, então fica, eu a amo. Como eu vejo quando Deus olha para o meu irmão, eu a amo também. Porque assim como eu tenho minhas falhas, estou sendo aperfeiçoado dia após dia, meu irmão também tem suas falhas e está sendo aperfeiçoado, a minha irmã também tem suas falhas e está sendo aperfeiçoado, mas juntos nós somos uma família, e como família nós temos uma nova identidade, e essa identidade quem imputou em nós, não são as nossas falhas, não são os nossos pecados, não são o que nós fizemos, mas foi o que Cristo fez na cruz do Calvário. Essa é a questão, igreja. Enquanto nós não entendemos a nossa identidade como filho de Deus, nós não vamos viver como família de Deus. Precisamos compreender essa verdade e nos apropriarmos disso. Hoje pela manhã o nosso pastor trouxe uma mensagem sobre Filipenses capítulo 1, versículo 6. Que por muitos anos esse versículo me acompanhou assim, sempre eu falo, meu versículo preferido é esse, do João Vitor também, que eu sei. Que Paulo ele escreve, ele fala, estou convencido, estou certo de que aquele que começou a boa obra há de aperfeiçoar até o dia de Cristo Jesus. Filho de Deus é uma pessoa no qual o Senhor começou uma boa obra. E foi interessante que o nosso pastor trouxe, quem começa a obra é Deus.
Quem termina a obra é Deus. E quem realiza a obra é Deus. Nós todos aqui temos uma plaquinha no qual está escrito Deus trabalhando. E como Deus está trabalhando, quando nós vemos, por exemplo, na Atlântica, direto tem obras ali, é bem complicado. Dia de semana ali você passar, é delicado. Mas o que você sabe quando tem obra, você já vai ficar tranquilo. Né? Porque se você não sabe que tem obra, você pode até ficar um pouquinho estressado, porque né, o Espírito Santo ainda está trabalhando na sua vida. Mas pode ser que, como você sabe que tem uma obra, você já desencana ali no trânsito, né? Você fala assim, tem uma obra mesmo, então eu vou com calma aqui, né, no carro. E sabe o que eu trago isso para nós? Nós todos estamos sendo aperfeiçoados por Cristo. Nós todos estamos em obra. Então quando eu olho para o meu irmão, e pode ser que o meu irmão falhou comigo, eu falhei com ele, nós sabemos que Deus está trabalhando. E já que Deus está trabalhando, então vamos viver, vai. Deixa isso para lá. Não vamos considerar isso não. Porque nós temos a mesma identidade de ser filho do mesmo Pai, com um novo nome, no qual nós temos um destino. Esse destino está sendo preparado pelo Pai, para que eu e você venhamos a morar na mesma mansão celestial com Cristo Jesus. Aleluia, glória a Deus, glória a Deus. E nós precisamos trazer isso à nossa memória sempre, igreja, porque senão nós começamos a ter uma crise de identidade, né? Você fala assim, ninguém me ama, para mim não dá certo, tudo que eu faço sou criticado, as coisas não funcionam comigo, não tem jeito, eu atuo no ministério, não dá certo. Você começa a achar que sempre o problema é você. Você começa a sentir o menor de todos. Você começa a se achar pequeno e se achar ali como uma pessoa para ser colocada de escanteio. Mas você é filho. Você é filha. O Espírito Santo, Ele não vai fazer acepção de filho e filha. Todos são iguais. Você que é pai, você que é mãe, tem mais de um filho. Você faz acepção dos seus filhos? De maneira alguma. Você sabe, cada um tem a sua maneira de agir, seu comportamento, mas você ama deles de qualquer maneira, da mesma forma. Você procura cuidar deles da mesma forma. Só que para cada um funciona de um jeito. Você já percebeu isso? Por enquanto, a gente só tem um Benjamin. Deus vai mandar mais. Amém, amor? Ajuda a gente em oração, igreja. E eu lembro que quando eu era pequeno, eu e a Keila, estou citando a Keila em toda a mensagem agora. Eu e a Keila, nós éramos e somos amados pelos meus pais. Éramos, né, na infância, crescemos e somos ainda, glória a Deus por isso. Mas a maneira de lidar, tanto comigo como com a Keila, era diferente. O amor deles por nós não era diferente, mas a maneira de lidar era diferente. E a gente tem hora que quer trazer um padrão no qual Deus sempre vai tratar as pessoas dessa forma, mas não. Deus, Ele tem uma maneira de trabalhar com cada vida. Comigo é de um jeito, com você pode ser de outro, e não tem problema. O importante é nós entendermos de quem nós somos filhos. Nós deixarmos de lado a mentira que Satanás quer colocar em nossa mente, e falar assim: você não é amado, as pessoas não te amam, você não é reconhecido, você é uma pessoa no qual sempre está de escanteio. Não, igreja. Cada etapa da nossa vida é o Senhor trabalhando e forjando o nosso caráter, vendo para que nós venhamos a entender quem nós realmente somos. Precisamos ser satisfeitos primeiramente de que somos filhos de Deus. Pensa comigo aqui.
Jesus, filho de Deus Pai, com 30 anos ele inicia o seu ministério. Chama seus discípulos, começa ali, seus discípulos sendo trabalhados ali. Começa, ia no lugar, realizava milagres e mais milagres. Mas todos os milagres no qual Jesus realizava, mesmo ele estando ali em evidência, o propósito dele de morrer numa cruz continuava. É interessante porque aos olhos humanos, então, Jesus estava tendo sucesso. Então, como assim se a cruz, aos olhos humanos, não é sucesso? Jesus, então, ele realizava milagres. Então, ele estava ali, realizando um ministério com sucesso. Fazendo as coisas acontecerem de maneira extraordinária. Mas Jesus entendia que a identidade dele era de que ele era filho, e como filho, ele tinha um propósito no qual era morrer na cruz, e isso era sucesso para ele. Porque ele sabia que por meio da morte dele, o Senhor iria nos adotar como filhos. Igreja, qual é a sua identidade? O que tem ocupado a sua mente? O que tem preocupado o seu coração? O que tem regido a sua vida? A sua identidade atual em relação ao seu RG nacional? Ou a sua identidade de ser filho de Deus? Está na hora de nós entendermos de quem nós somos filhos. E de que nós pertencemos ao mesmo Pai. Então a nossa relação, ela precisa ser agradável. Nós precisamos entender que nós somos uma família, igreja. Eu preguei isso semana passada e eu repito, nós somos uma família para o Pai. No qual o Senhor estabeleceu para que nós venhamos a não apenas ser frequentadores de igreja. Não apenas frequentar a igreja no domingo. Mas participar de um pequeno grupo na semana. De ir numa pizzaria, pode me chamar para ir também. Juntos. De ir para o cinema junto, não é pecado, igreja, é só a gente saber escolher o filme. É lógico, né? Tá certo que ir no cinema com o Benjamin a gente ainda não tentou. Mas, igreja, é quando nós estamos reunidos. É quando nós entendemos que a igreja não é eu no singular. Não existe igreja Mateus. Existe igreja nós. Existe igreja quando estamos reunidos. Existe igreja quando nós entendemos que recebemos a informação do cabeça que é Cristo. Então nós realizamos as funções no qual o Senhor estabeleceu para as nossas vidas. Porque nós entendemos a nossa identidade de ser filho de Deus. Aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus. Vamos colocar isso em prática. Vamos hoje nos apropriar desse RG e carregar esse RG. Né? Você, aonde você anda com o seu RG. Pelo menos deveria andar. Eu sei que alguns jovens têm o hábito de não andar com RG agora. Uma geração aí não anda com RG de jeito nenhum. Fala a Deus, né? Mas agora nós nos portamos com RG. E esse RG está escrito filiação. Deus Pai, Todo-Poderoso. No qual nos escolheu, antes da fundação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis. Deus Pai, Ele nos chamou. Ele nos deu o privilégio de ter comunhão. Então eu convido você a se colocar de pé. Aleluia. Meu irmão, deixa de lado a mentira de Satanás que você é um coitadinho. Esquece disso. Não traga isso. Eu sou um coitado. Eu não presto. Eu não mereço. Se fosse por questão de merecimento, nenhum de nós estaríamos aqui. Não é por merecimento, é pela graça. Pela graça sois salvos. Isso não vem de vós, é dom de Deus. Eu e você somos quem Deus diz que eu sou.
primeiro louvor que nós entoamos aqui nesta noite. E você vai cantar esse louvor com convicção de quem você é, de quem eu sou. Quem nós somos, igreja? Nós somos filhos do mesmo Pai. Um Pai que olha para nós com amor. Um Pai que preparou um plano desde a eternidade por causa de você e de mim. Um Pai que enviou o seu bem mais precioso, que enviou Jesus Cristo, que se encarnou, que deixou toda a sua glória, para que eu e você tivéssemos uma identidade. E sabe qual que é o problema, igreja? Satanás fica colocando setas malignas, para que nós venhamos então a achar que nossa identidade é aquilo que as pessoas falam de nós, é aquilo que nós mesmos achamos de nós. E sabe o que nós fazemos? Nós estamos deixando de viver a identidade que Cristo realizou na cruz do Calvário por amor a nós. Sabe quando você esquece seu RG, ou joga fora, ou perde? Tem hora que se nós não nos apropriarmos de ser filhos de um Pai bondoso, de ter a identidade de filho de Deus, nós estamos fazendo isso com o nosso RG espiritual. Nós pegamos aquilo que Deus fez por nós e nós esquecemos. Nós achamos que é aquilo que as pessoas falam de nós. Você é da Galileia, não vem profeta da Galileia. Na sua família não tem nenhum cristão. Você vai durar 3 meses na igreja e logo logo você sai fora. Você pregando, você falando do evangelho, você indo para a igreja. Ah, não acredito. Um mesinho, eu dou 1 mês para você. Vou colocar a data aqui, ó. Você participando de um ministério? Não. Você participando dessa igreja? Ih. As pessoas imputam uma identidade falsa, usadas pelo maligno. E eu e você, sabe o que nós fazemos? A gente pega nosso RG de filho de Deus, e do que a gente olhar e relembrar que nossa filiação é Deus Pai, nós falamos, eu acho que é verdade mesmo. Eu estou começando a acreditar nisso mesmo. Talvez até o seu pai ou a sua mãe imputou palavras sobre você, falando que você é um fracassado, falando que você não consegue, falando que você não tem futuro. Ou até o seu filho talvez falou para você, eu não acredito em você, pai, eu não acredito em você, mãe. E aí a gente pega a filiação de Deus Pai e nós escondemos isso. Nós deixamos ali pegando pó aquilo que Deus fez na cruz por meio de Jesus. Igreja, hoje é dia de nós pegarmos esse RG e vemos: minha filiação é Deus Pai, e eu, assim como sou filho de Deus, eu tenho irmãos e irmãs no qual eu participo de uma família. Oh, Espírito Santo de Deus. Oh, enquanto o grupo de louvor louva, você vai cantar. E o Espírito Santo, ele vai trazer na sua memória. Talvez ele já está colocando nessa memória mentiras que talvez Satanás tenha colocado. E agora você está falando: poxa, certo, então era isso que eu não conseguia servir a Deus direito. Era isso. Satanás, ele procura. Satanás é o pai da mentira. O que ele fala é mentira. E enquanto você vai cantando e vai chegar no refrão: eu sou quem Deus disse que eu sou, você vai cantar com fé. Cada vez que você vai cantar, você vai estar lembrando: minha filiação é Deus Pai, minha filiação é Deus Pai. Talvez o seu pai não foi o melhor pai do mundo, e aí você acaba estabelecendo o padrão do seu pai terreno com o pai celestial. Eu já te adianto, é diferente. O pai celestial, pode ser que seu pai foi bom, glória a Deus por isso, eu tive esse privilégio. Mas o nosso pai celestial, ele é perfeito.
O nosso Pai Celestial, Ele é maravilhoso. O nosso Pai Celestial, Ele nos ama de maneira incondicional. E Ele quer nessa noite se revelar mais e mais para você. Então adore a Deus.